Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. O atual governo sofre e enfrenta um impasse com o Congresso Nacional, especificamente com Arthur Lira, que dá uma declaração bombástica sobre o que vem aí no futuro. Claro, deixa a esquerda em um verdadeiro desespero e Fernando Haddad, que funciona, como diz as mídias convencionais, como um bombeiro, está desesperado, pois não sabe mais aonde apagar o fogo. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Aqui nós trazemos um jornalismo sério, de credibilidade, sempre com fontes na tela para provar para vocês que nós trazemos a verdade e não fake news. Venha comigo. Bem, pessoal, como eu falei para vocês, o governo atual enfrenta um impasse com o Congresso Nacional em razão de promessas não cumpridas sobre emendas parlamentares. A informação é da revista Oeste, juntamente com o jornal O Globo. A expectativa de que o ministro do STF, Flávio Dino, flexibilizaria regras para as emendas foi frustrada. Com isso, líderes partidários vetaram qualquer discussão sobre o pacote fiscal do governo para o início desta semana. Abre aspas. Os ministros Rui Costa e Fernando Haddad me asseguraram que isso, ou seja, a flexibilização, ocorreria, afirmou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Depois da decisão do STF, que manteve regras mais rígidas que as definidas pelo Congresso para a liberação das emendas, o presidente atual instruiu a Advocacia Geral da União a buscar mudanças, em qual nós trouxemos aqui essas informações para vocês. As alterações ocorreram em 3 pontos. Plano de trabalho aprovado pelo governo para as emendas PIX, identificação dos autores de cada emenda e restrições ao crescimento das emendas dentro dos limites fiscais. Mas isso não agradou muito o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Parlamentares, no entanto, deixaram claro que sem a liberação dos recursos das emendas, haveria veto a qualquer discussão sobre o pacote fiscal. O impasse resultou na retirada do pacote fiscal da pauta da Câmara, que agora prioriza projetos de segurança pública. A Secretaria de Relações Institucionais anunciou a liberação de 8 bilhões de reais em emendas para tentar avançar, para tentar negociações. No entanto, não houve, e pelo que disse Arthur Lira, não haverá alocação desses recursos. A pauta da Câmara divulgada nesta segunda-feira inclui 21 projetos de lei, dos quais 5 estão em regime de urgência. Todos eles versam sobre segurança pública. Mas o que mais deixou o governo em um verdadeiro desespero foi a declaração de Arthur Lira, que veio logo após uma reunião que tiveram na segunda-feira com o atual presidente da República, que inclusive está hospitalizado, que nós acompanhamos depois do tombo. Só o tempo poderia dizer a real situação desse atual presidente. Sequelas graves? Será que podem estar escondendo algo do povo brasileiro? É o que nós gostaríamos de saber. Esperamos que sim. Lula, ele tem 80 anos de idade avançada. Para pessoas idosas, não se pode pressupor que uma queda, como a que teve em outubro no banheiro, é um simples acidente doméstico, pessoal? Mas o assunto é outro. O assunto é o que disse Arthur Lira. Ele, presidente da Câmara, declarou que considera Jair Bolsonaro o principal candidato de direita nesses acalorados reuniões por conta o impasse entre Congresso e governo devido às tais emendas PIX, que deixou Arthur Lira indignado, Nós temos à direita, ao meu ver, Bolsonaro candidato. Não vejo outro candidato que não seja ele mesmo. Se vai ter inelegibilidade ou não, isso a gente vai saber no período de eleição, afirmou Arthur Lira. Ele ainda comparou a situação do atual presidente da República, que também enfrentou inelegibilidade e foi substituído nas urnas eletrônicas antes de retornar sua elegibilidade. Todos nós sabemos que Bolsonaro foi declarado inelegível até 2030, mas vale ressaltar que uma anistia
em favor dos presos dos atos do dia 8 de janeiro e que também beneficiará o ex-presidente Bolsonaro, pode ocorrer na Câmara, o que dependerá justamente de Arthur Lira. E como eu falei para vocês, a Secretaria de Relações Institucionais anunciou a liberação de 8 bilhões em emendas para tentar avançar nas negociações. No entanto, ainda não houve nenhuma negociação, pois Arthur Lira ele deu declarações em entrevista coletiva. Ele criticou mais uma vez a atuação do Supremo Tribunal Federal, e apontou que faltam votos para aprovação do pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo. Lira deu uma alfinetada no Supremo Tribunal Federal, sem mencionar, é claro, o Judiciário. O deputado alagoano disse que cada poder deve ficar restrito às suas atribuições constitucionais. Ainda há uma insatisfação no Congresso sobre as emendas parlamentares travadas pelo Supremo Tribunal Federal. O que eu defendo e sempre vou defender é que cada um dos 3 poderes da República fique restrito às suas atribuições constitucionais. Quando isso se desequilibra, dá esse tipo de problema. Vocês entenderam que nas entrelinhas Arthur Lira está dando uma alfinetada com aquela PEC que ele tem na mão, decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, que já foi passada na CCJ, e também a PEC anti-STF. E também um pedido de CPI de abuso de autoridade com autoria de Marcel Van Hatten, um dos parlamentares que Arthur Lira tem defendido por conta da sua imunidade parlamentar, que está sendo deixada de lado, e ele foi citado pela Polícia Federal para prestar depoimentos. E agora, justamente, pessoal, aquele que deu aí, que colocou um freio nas tais emendas PIX, que deixou o Lira indignado. O Flávio Dino é aquele que recebeu a ação contra Marcel Van Hatten e mandou para a Polícia Federal fazer investigações e indiciar o parlamentar, que ele não compareceu porque ele disse o seguinte: a Constituição tem que ser respeitada. E o Arthur Lira, presidente da Câmara, sim, saiu em defesa tanto de Marcel Van Hatten quanto do cabo Gilberto. E agora ele está demonstrando que a corda está esticando e ele não está com muita paciência. Mesmo em seu fim de mandato, ele está disposto a fazer o que for preciso para conseguir os seus ideais, e nós sabemos que Arthur Lira, ele consegue aquilo que quer, Vou finalizando por aqui, agradeço a todos pela presença e participação, Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.